Olá, nobres amigos. Eu sou o Lucas Docas e neste vídeo de hoje aqui falarei para vocês sobre por que batalhas de larga escala não fazem muito sentido quando a gente quer pensar sobre a Idade Média e por que isso é uma grande bobeira. E neste caso, eu vou trazer algumas fontes, mas mais do que isso, eu vou fazer muitas contas e, sim, proporções matemáticas aqui, porque acho que não existe nada melhor para demonstrar alguma coisa do que a matemática. Então vamos lá, porque esse vídeo vai ser bem interessante. Normalmente vemos milhares de cenas de gente falando de grandes batalhas medievais, lutas de exércitos enormes em campo aberto, ou até em cercos, e sempre vemos aquela clássica cena, né? Milhares de soldados de um lado, milhares de soldados do outro. E aí você fica se perguntando, caramba, como é que eles levantavam exércitos tão grandes assim na Idade Média? E se tem uma mentira real sobre as batalhas medievais que deve ser dita de verdade, é essa, é o tamanho dos exércitos. Não existe nada mais falso do que isso, quando as pessoas retratam a Idade Média. Não mesmo, porque, cara, não tinha tanto soldado assim na época, não tinha tanta gente assim na época. E eu vou mostrar isso por meio de uma conta matemática. Primeiramente, todos esses dados foram retirados da Wikipédia em inglês. Eles foram tirados tanto da parte a respeito das dimensões continentais europeias, como também de questões populacionais. Então, eu quero deixar claro isso. Eu utilizei sim a Wikipédia como uma fonte rápida, porém tenho certeza que essas fontes foram baseadas em alguma fonte real, porque até onde eu vi não vi nada de muito incoerente. Então, para quem quiser fazer fim acadêmico desse vídeo e quiser utilizar, aí tá um guia de como vocês vão encontrar as fontes. Então, eu me baseio na seguinte ideia. Na Wikipédia em inglês é trazida a informação de que a Europa possui aproximadamente 10 milhões de quilômetros quadrados. Quilômetro quadrado significa um quadrado de 1 quilômetro por 1 quilômetro. Ela possui 10 milhões de quilômetros quadrados. Não é uma área pequena, né? Eu sei. Provavelmente nisso está englobado partes da Rússia europeia, pré-Ural, partes da Escandinávia, ali do Círculo Polar também, e algumas regiões montanhosas, então nem toda essa área é habitável, vamos dizer assim. Esse é o tamanho do continente europeu. A população europeia hoje gira em torno de uns 900 milhões de habitantes, quase 1 bilhão aí, coisa assim. Uns 800 milhões, por aí. É bem grande, tem quase 1 bilhão de habitantes a Europa hoje. Porém, segundo informações a respeito da Idade Média e da fase romana e do período pós-Idade Média, disponibilizado no artigo, a população europeia, já depois do final da Idade Média, por volta de 1600, de 80 milhões de pessoas. Pouco menos de 1/10 da população atual. Porém, a máxima que ela atingiu ao longo do período medieval, próximo ao rompimento ali, a queda de Constantinopla, foi de 75 milhões de habitantes aproximadamente. Já uns 5 milhões a menos. Essa foi a população máxima estimada existente na Idade Média europeia. Porém, se pegarmos dados da população mínima existente ao longo da Idade Média, foi de 25 milhões de habitantes. Num período pós-queda de Roma, com um grande caos e todo o resto. Durante a época da Peste Negra, foi mais de 30 milhões que sobreviveu. Então, a Peste Negra não foi a menor população da Europa. Teve um período ainda anterior a isso que foi menor. Foi 25 milhões de habitantes. Porém, na média, pelo que eu percebi, não sei se isso é uma média que simplesmente pegaram o menor e o maior número e combinaram, mas eles mesmos estimam que por volta de 50 milhões de habitantes tenha sido a média populacional ao longo da Idade Média na Europa. Beleza, e o que esses números significam, Docas? Significam basicamente que, se pegarmos a população máxima que existiu na Europa ao longo da Idade Média, que foi 75 milhões de habitantes, e pegarmos a área da Europa, que é 10 milhões de quilômetros quadrados, chegaremos a uma média de 7,5 pessoas por quilômetro quadrado. Ou seja, uma densidade populacional minúscula. Vou até conferir aqui se eu não estou falando besteira o que eu vou falar. Essa densidade populacional aí é 1/4 da densidade populacional do Brasil. Ou seja, imagina que a densidade populacional na Europa medieval, no seu auge, foi 1/4 da densidade populacional brasileira. E a densidade populacional brasileira é baixíssima. Essa densidade, pelo que estou vendo aqui e estou pesquisando, é pouca coisa maior do que a densidade populacional dos estados da região da Amazônia, no Brasil, que tem uma densidade baixíssima. E isso considerando o período de maior população existente ao longo da Idade Média. Se pegarmos períodos de menor população, a densidade populacional da Europa era inferior à densidade populacional do Amazonas. E mais do que isso, a questão do próprio conceito de feudo e feudalismo, que podemos dizer. Que, pelas medidas oficiais do que era um feudo, eu tenho até um artigo salvo comigo, depois eu tentar disponibilizá-lo, versão em inglês, lógico, né? Eu acabo lendo muito conteúdo estrangeiro, porque as melhores informações acabam estando lá fora mesmo, normal, mas que dizia que o tamanho médio de um feudo
dificilmente, vamos dizer assim, ultrapassaria 1 km². Haviam feudos muito menores que isso, mas dificilmente um feudo ultrapassaria 1 km² de área de extensão. E os maiores já registrados costumavam chegar no máximo a 2 km² de extensão. Se pegássemos essas medidas apenas, com base no que eu estou fazendo conta com vocês aqui, a população média de um feudo seria de 7,5 pessoas. Os maiores teriam 15 pessoas. Então, vamos resumir a coisa de uma forma só. Se fôssemos colocar um feudo inteiro para lutar contra outro, seguindo essa proporção, íamos ter 15 pessoas em campo de batalha. Talvez um feudo tivesse um cara a mais do que o outro, um tivesse 7, outro tivesse 8. Uma puta batalha, não seria? 7 pessoas de um lado contra 8 do outro. Porém, temos alguns agravantes aí no meio que temos que levar em consideração. Primeiramente, podemos concluir que a maior parte da Europa durante a Idade Média era formada por áreas despovoadas. Ainda hoje há muitas áreas despovoadas, como áreas do Círculo Polar na Escandinávia, algumas áreas da Rússia, algumas regiões montanhosas onde é muito difícil habitar, coisa assim. Mas vamos fazer um chute elevado aqui. Vamos imaginar que 90% era despovoado, 10% era povoado. Então a densidade média da população de um feudo era de 75 pessoas. Eu vou subir nessa proporção para poder arredondar os números e possivelmente estou falando besteira, porque afinal, talvez acreditar que 90% da Europa era despovoado talvez fosse um pouco forçado, talvez. É mais para simplificar a conta mesmo. Mas qualquer coisa, lembre-se que esse número pode ser sempre jogado para baixo. Eu estou chutando ele para cima até para poder demonstrar exemplo, mas que pode ser sempre jogado para baixo. Imagina a seguinte situação. Tá bom, a população média de um feudo é de 75 pessoas. Então logo se tivéssemos uma guerra entre um feudo e outro, teríamos uma batalha de 75 contra 75. Já é um número maior, mas não é uma puta guerra. Porém tem um agravante nesse caso, porque nem todas as pessoas na Idade Média lutavam. Na verdade, a minoria lutava, porque eram só os nobres que lutavam. Os nobres e alguns mercenários. Só estes efetivamente lutavam guerras na Idade Média, porque os civis normais não iam para a batalha. Eles só iam no formato de Furge quando a vida deles estava em risco. Fora isso, eles não lutavam batalhas. Ah, eu vou ter uma tropa de não sei quantos lanceiros civis aqui. Ah, o outro cara vai ter isso. Não, não vai. Não vai porque a função de luta era uma característica exclusiva dos nobres. E eles mesmos não gostariam de que os camponeses lutassem porque isso ia representar um risco à soberania deles nos próprios feudos. Então eles não permitiriam tal coisa. Resumindo, um feudo poderia ter 75 pessoas, mas menos de 10% dessas eram efetivamente nobres, porque tinha os camponeses, servos da gleba, tinham os comerciantes, tinham aqueles que efetivamente serviam ao nobre, mas serviam não no sentido militar da coisa, tinha membros religiosos da população nesse meio. Então, é de se imaginar que se um feudo tivesse 75 pessoas, voltaria a ser o 7,5. Vamos arredondar para 7 para facilitar a conta, mas voltaria a ser o 7,5 ou até menos, talvez uns 5 desses fossem efetivamente família do nobre. Então, novamente, mesmo que, eu quero concentrar a população, ainda assim os números são extremamente baixos, porque só nobres lutavam na Idade Média, só nobres e mercenários. Civis na guerra eram coisas muito raras e só existiam em momentos de real desespero. Tratar um soldado civil com uma normalidade do período é meramente um absurdo e, enfim, com essas proporções podemos chegar a que sim, uma guerra na Idade Média seria uma guerra, se fosse um feudo contra o outro, um do lado do outro, seria uma guerra de 14 pessoas. Isso é, porque nessa média estamos considerando que essas 7 pessoas, membros da família do nobre, são todas guerreiras, são todos guerreiros. Porque na verdade, se pararmos a pensar, talvez não fosse tão simples assim. Na Idade Média normalmente as mulheres não lutavam, na Idade Média normalmente haviam membros religiosos da família, crianças não lutavam, idosos mesmo não lutavam também. Então esse número poderia cair ainda mais. E o que eu quero mostrar com isso é que vamos pensar que, vamos concentrar, mais ainda, vamos considerar que 1% da terra europeia era habitada, para conseguirmos uma população média de 750 pessoas por feudo, para conseguirmos uma média de, sei lá, uns 50 guerreiros por feudo, o que eu ainda acho que é alto pra caramba, porque mais da metade da família costumava ser formado pelos que não lutavam. Então tá, vamos pensar assim, temos um feudo de 750 pessoas. Destes, 70 são nobres, chutando alto aqui. Destes 70 nobres, chutando alto, metade tem capacidade de lutar. Vamos colocar uns 30, porque, sim, né? Tem a questão das crianças, das mulheres, dos idosos, os membros religiosos, todo o resto. Desses 70, 30 lutavam. Então, teríamos uma guerra de 30 pessoas contra 30 pessoas. E vocês percebem aonde eu quero chegar? Aqui nós concentramos a população da Europa em 1% do seu território, com a máxima população que ela teve ao longo da Idade Média. Concentramos esse máximo de população em 1% do seu território. E estimamos uma população de nobre, onde a nobreza equivaleria a aproximadamente 10%, a uns 8, 9% da população.
e que os 40% disso seriam formados por nobres guerreiros, não apenas nobres, mas nobres que efetivamente teriam capacidade de luta, de guerra. Então, sobre este exemplo de máxima concentração que eu consigo imaginar com vocês aqui, o máximo que conseguiríamos numa guerra entre um feudo e outro, numa situação extremamente forçada, seria uma guerra de 30 pessoas contra 30 pessoas. Ai, mas nós vemos batalhas em séries, filmes e até descrições históricas com mais que isso. Bom, aí depende. Se é uma guerra entre um senhor feudal e outro, realmente, uma batalha que possua mais de 60 pessoas em campo de batalha seria uma coisa absurdamente rara. Entre um senhor feudal pequeno e outro senhor feudal pequeno. Uma batalha entre um barão e outro, vamos dizer assim. Uma batalha entre um conde e outro, talvez esse número pudesse passar das 100 pessoas. Uma batalha entre um duque e outro, aí provavelmente passaria de 100 pessoas em campo de batalha. Possivelmente passaria de 100 pessoas, com relativa facilidade ou frequência. E uma batalha entre reis. Só aí a gente poder atingir casa dos milhares. E ainda assim, poderia não ser normal, porque podemos estar falando de um contingente de mais de 1000 pessoas na guerra envolvidas, só que podemos estar falando disso em uma guerra longa e espalhada, onde pode ter várias batalhazinhas pequenas de 30 pessoas, de 40, 60 pessoas, ao invés de uma só grande batalha de milhares de pessoas. Podemos estar falando de algo assim, na prática. Então, o que eu quero chegar de raciocínio aqui é isso. Mesmo uma situação muito forçada mesmo, ainda assim, seria extremamente difícil reunir milhares de pessoas em uma única batalha. Até por isso, talvez seja possível contar nos dedos a quantidade de batalhas ou de guerras medievais que envolveram na casa dos milhares de pessoas em campo de batalha. Então, basicamente, aquela imagem que você tem de uma grande batalha, com milhares de soldados, com tropas agindo em grande conjunto, uma grande manobra militar, uma grande cena de luta com grandes falanges de lanças infinitas e com grandes massas de arqueiros atirando uma imensa chuva de flechas sobre inimigos para poder atirar de forma aleatória ou coisa assim. Tais coisas, na maioria dos cenários possíveis de imaginar, não fariam sentido, por causa deste simples raciocínio. Tanto é que Guerra dos 100 Anos é uma exceção, e grandes guerras ou grandes batalhas como essas são exceções também. Elas não refletem a realidade do normal da Idade Média, refletem exatamente o contrário disso. A cena clássica de uma batalha medieval ou de uma guerra medieval seria um confronto entre poucas pessoas. Provavelmente, na maioria delas, não ultrapassaria mesmo essas 60 pessoas. Mesmo batalhas de nobres um pouco maiores, porque como vocês mesmos viram, eu chutei essa conta pra cima pra caramba, pra tentar mostrar o quão forçado é uma batalha grande na Idade Média. Mas ainda assim ela poderia ser menor, uma vez que a média de população dos feudos tenderia a ser muito mais próxima dos 75 do que dos 750 membros. Então, realmente, não faz sentido grandes batalhas, grandes guerras, grandes formações militares e nada do tipo. São verdadeiras exceções. Embora eu faria um vídeo para poder explicá-las, o que aconteceu, como funcionou e todo o resto, porque acho que vale a pena, né? Mas enfim, se você gostou desse vídeo e entendeu o porquê que quando as pessoas ficam falando de batalhas medievais grandes, elas estão falando grandes besteiras normalmente, deixa seu joinha aí, se inscreve aí se não for inscrito e obrigado, meu amigo. Até a próxima.